São Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós vamos enfatizar essa segunda parte aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja do Senhor. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração. Querido Espírito Santo, nós estamos reunidos na tua casa, esse lugar que foi construído para cultos, foi construído para oração, por isso é chamada casa de oração. Esse lugar que foi construído para adoração e para pregação da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Deus. Fala, Espírito Santo. Tudo que é impedimento, tudo que é amarramento, tudo que é, Senhor, objeção, tanto no reino espiritual quanto no mundo físico, nós reprovamos, repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus amados. O tema de hoje: estratégias do inimigo para retardar o avanço da igreja. Ouçam bem, irmãos. O fato de a Bíblia afirmar, o próprio Jesus dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Preste muita atenção nisso. E não vão prevalecer nunca, irmãos. Se você estudar a história da igreja ao longo dos séculos, você vai ver que já houve de tudo neste mundo. Tentativas para acabar com o evangelho, acabar com a igreja do Senhor. Já houve a chamada noite de São Bartolomeu. Já houve a Inquisição. Já houve perseguição de todas as formas. Hoje o que se divulga muito são algumas mentiras a respeito da igreja. E tudo que o inimigo puder fazer para retardar o crescimento, não para destruir, porque jamais a igreja será destruída. Já tentaram de tudo. Tentaram queima de Bíblia. Já teve momento do Coliseu onde cristãos eram mortos às dezenas. Já houve de tudo para acabar com a igreja. Hoje, irmãos, estão fazendo leis, tentando amordaçar a gente, certo? Já existe no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, lei que não se pode pregar em lugares públicos. Não se pode pregar em tribos indígenas. E o cerco vai fechando. Mas olha aqui, irmãos, nunca o diabo prevaleceu e nunca ele vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas ouçam bem, isto não significa que ele não vai tentar, porque a história diz que ele tem tentado. Amém? Certo? Então eu quero falar hoje sobre algumas estratégias que o inimigo usa, já usou e usa nos dias de hoje, para retardar
o crescimento da igreja. Então nós vamos falar, primeira estratégia que o diabo usa, batalhas espirituais, ou batalha espiritual. Meus amados, lá em Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12, nós temos um exemplo de batalha espiritual, talvez o mais clássico da Bíblia, né? Que diz assim: então me disse, Daniel, não temas. Veja o anjo dizendo para o profeta Daniel: não temas, ou seja, não tenha medo, não desanime. Por quê? Porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, olha só o que a Bíblia está dizendo: desde o primeiro dia, as tuas palavras foram ouvidas. Então veja só, irmãos, Daniel, ele queria buscar uma revelação de Deus, uma resposta de Deus, e ele começou a orar. E na sua oração, irmãos, a Bíblia diz que desde as primeiras palavras, desde o primeiro dia que ele começou a orar, as orações dele foram ouvidas no céu. Porém, olha só, né? É o anjo dizendo: eu vim por causa das tuas palavras. Tuas orações chegaram lá no céu, movimentaram o céu, e eu saí para vir trazer a tua resposta. Preste atenção, igreja. Deus ouve a tua oração. A tua oração não para nas nuvens, não para no teto. A tua oração chega no trono de Deus. Mas ouça aqui, irmãos, verso seguinte. O anjo disse assim: as tuas orações foram ouvidas. Do comecinho, começou a orar, você fez as primeiras palavras em oração, eu saí para trazer a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. 21 dias. Sabe o que significa, irmãos? Que ele orou 21 dias. Um dos primeiros príncipes, que é Miguel, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali brigando nas regiões celestiais com os principados da Pérsia. Segue. E agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão que você teve não é para agora, é para daqui muito tempo, muitos dias. E aí, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que as nossas orações chegam a Deus, mas que existe batalha espiritual. Daniel começou a orar, e a oração dele chegou para Deus. No primeiro dia, no primeiro momento, as primeiras palavras. Gabriel saiu para vir trazer o que ele estava pedindo. Mas a Bíblia diz que o principado da Pérsia, que são demônios que atuam,
Amém? Sabe, irmãos, essas leis malditas que fazem contra a família, contra as crianças, contra o reino de Deus, contra a igreja, contra princípios. Isso aí, irmãos, são principados que atuam na mente das autoridades. E esses principados, que a Bíblia diz lá em Efésios 6, que eles estão nas regiões celestiais, eles dominam a mente. E o principado da Pérsia se opôs a Gabriel que vinha, o anjo de Deus que vinha. São demônios, na verdade, que ele se interpôs. Gabriel estava vindo, o anjo Gabriel estava vindo trazer a bênção, mas o principado da Pérsia se interpôs, e eles começaram a guerrear, a brigar nas regiões celestiais. E o Daniel não desistiu de orar. É isso que a gente precisa aprender. Eu oro, parece que Deus não está me ouvindo. Deus já te ouviu desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. E aí a guerra travou-se nas regiões celestiais. Principado da Pérsia, demônios contra o anjo de Deus. E a luta se estendeu e precisou de Miguel, um dos principais anjos, vir lá do céu, comprou a briga. E a Bíblia diz que aí Gabriel então conseguiu chegar até Daniel e lhe trazer a resposta. São batalhas espirituais. Essa é uma das primeiras artimanhas do inimigo, uma das primeiras estratégias que o inimigo usa para aplacar, para retardar o crescimento da obra de Deus, o avanço da igreja. Por quê? Porque a pessoa começa a orar, aí dá a impressão que Deus não está ouvindo. Deus já te ouviu desde o começo. E Daniel não parou, irmãos. Ele persistiu em oração durante 21 dias. Ouçam bem isso, amém? Nunca desista de orar. Quem desiste de orar, desistiu de crer. Amém? Nunca desista de crer. Pelo contrário, intensifique as suas orações. Peça, mobilize pessoas para se unir a você, interceder por você, pelas causas que você está colocando diante de Deus. Nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de gente que se una a nós em oração. Principalmente nesses momentos que você percebe que é uma guerra, e você precisa perceber quando há uma guerra. Isso a gente tem que vencer com jejum, com oração, com consagração. Demônios tentam impedir o seu avanço, o avanço da igreja, o sucesso da igreja. Mas veja só, irmãos, quando nós dissemos e lemos em Mateus 16 que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, não prevalecerão, não quer dizer que o diabo não vai tentar. E uma das formas dele tentar é essa: batalha espiritual, tentando interceptar a sua oração. Por isso a Bíblia ensina sobre perseverança. Amém? Lá em Lucas capítulo 18, Jesus fala da importância de persistir orando. O que foi que Jesus disse?
Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar, sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desfalecer. E ele conta a história que havia uma viúva numa certa cidade, que tinha uma causa para ser resolvida, e ela ia até o juiz, e ela pedia ao juiz: faça justiça para mim. E a Bíblia diz que aquele juiz era iníquo, e ele não temia nem a Deus e nem respeitava os homens. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher ia insistentemente, até que aquele juiz disse o quê? Eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, mas eu vou resolver a questão dessa mulher. Sabe por quê? Para que ela pare de me importunar. E aí Jesus disse assim, verso seguinte: e disse o Senhor, vocês ouviram, Jesus contando a história, a parábola, vocês ouviram o que disse aquele juiz iníquo, aquele juiz injusto, que ele não temia Deus, não respeitava os homens, mas por causa da perseverança daquela mulher, para que ela parasse de lhe importunar, ele ia fazer justiça para ela, ele ia resolver o problema dela. Aí olha o que Jesus disse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ouça aqui, irmãos, Deus ouve a sua oração. A nossa preocupação, irmãos, Deus falou isso comigo hoje, não é saber se Deus fará a parte dele. Essa é uma preocupação errada. Será que Deus vai fazer a parte dele? Não se preocupe com isso. A nossa preocupação não é saber se Deus vai fazer a parte dele. A nossa preocupação deve ser se nós continuaremos fazendo a nossa, que é a perseverança. Amém, queridos? Então nunca desista de orar. Nunca desista de crer. Desistir de orar, vou repetir, desistir de orar é desistir de acreditar. Batalha espiritual. Daniel insistiu orando, irmãos, 21 dias, e o anjo lhe trouxe a resposta. E muito do que o anjo disse para ele, irmãos, está ligado a Apocalipse e ajuda a elucidar os últimos acontecimentos que estão por vir. Se Daniel tivesse desistido, essa revelação para nós teria sido prejudicada. Amém? Quando você deixa de orar, você desiste da oração, você desiste de buscar, acho que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, sim, irmãos. É batalha espiritual. Se você desiste, a vitória é do diabo, a vitória é do inimigo. Segunda estratégia que o diabo tem usado para que a igreja não avance. Primeiro, batalha espiritual. Segundo, imoralidade. Oh, meus irmãos, eu não sou muito fã de santarrão. Sabe o que é santarrão? Aquele santo do pau oco. Tem gente, irmão, que tudo é pecado. Tudo é pecado. Ele é muito santo, mas santo, irmãos, tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu.
Mas ouça aqui, irmãos. Tem gente que para ele nada, que tudo é pecado. Mas tem também aqueles que acham que nada é pecado, que ele pode fazer o que dá na cabeça. Certo? Ele começa a praticar imoralidade. Certo? Aí olha só, irmãos. Imoralidade. Isso é antigo, irmãos. Lá na igreja de Corinto já acontecia. 1 Coríntios 5:1. Lá em 1 Coríntios 5:1 teve um problema sério de fornicação. Sabe? E Paulo disse assim: nem entre os gentios, sabe? Aquelas pessoas que vocês acham que Deus não veio para eles. Jesus estava falando para os judeus aqui. Nem entre eles. Paulo dizendo: nem entre eles se viu essas coisas. O que? Haver quem possua a mulher do seu pai, ou seja, caso com a madrasta. Imoralidade, irmãos. Por que a Bíblia mostra essas coisas? Porque Deus não tem intenção nenhuma de esconder, irmãos. Porque Ele está mostrando para nós que nós dependemos dEle. Amém? Dependemos dEle. Não seja santarrão, achando que tudo é pecado. Mas também não seja aquela pessoa imoral que acha que nada é pecado. Veja só, irmãos. Há duas formas de escândalo, dos escândalos virem ao mundo. Duas formas. Primeiro, através de quem pratica o escândalo, o agente do escândalo. E segundo, através de quem espalha. Amém? Amém? Certo? Então, duas formas: através de quem faz, e segundo, através de quem espalha, de quem propaga o pecado dos outros. Veja só, irmãos, os pecados hediondos, que quer dizer pecados repulsivos, coisas horrorosas, aquela coisa assim, isso é hediondo. De alguns cristãos professos, são vistos e alardeados lá fora. Sabe, gente, nós precisamos ter zelo pela vida com Deus, não só por causa de nós, principalmente por causa de nós, mas também por conta daqueles que estão lá fora, que vão deixar de crer em Deus por causa dos nossos atos imorais. Você já ouviu alguém dizendo: se eu for para aquela igreja, para que eu vou lá para ser igual fulano? Isso, irmãos, é horrível. Amém? Ouça bem. A igreja deve chorar pelos maus comportamentos escandalosos de alguns membros. Por quê? Porque existem muitos olhos nos vendo. E como tem muitos olhos nos vendo, onde tem um par de olhos, também tem uma boca para falar. Amém? Onde tem um par de olhos, também tem uma boca. E as pessoas veem e propagam. Então nós precisamos zelar da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Não estou falando, vou repetir, irmão, não estou falando que você tem que ser santarrão, não. Até eu não sou muito fã dessas pessoas que tudo é para ele é pecado, tudo é pecado. Irmãos, não sou fã dessas pessoas, não.
Sabe, porque tem gente, irmão, que só vê pecado dos outros, mas se você levantar o tapete da vida dele, está muito sujo ali embaixo. Certo? Mas olha aqui, queridos, nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. A Bíblia, Jesus disse, o Senhor Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia diz: sem santificação ninguém, irmão, mas ninguém, nem pastor, nem pastora, nem diácono, nem diácono, nem músico, nem cantor, nem, irmão, ninguém verá a Deus. Certo? Agora, irmãos, ouça uma coisa, irmãos: o que não nos empurra para Deus, nos afasta dele. Ou nós estamos caminhando com Deus, ou nós estamos nos afastando dele. Neutralidade não existe. Amém? Então, veja só, irmão, primeira estratégia, batalha espiritual. Segunda estratégia, imoralidade. Quero falar da terceira agora, irmãos. Terceira estratégia, heresias. Isso aqui é muito sério, queridos. Ouça bem o que diz a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 5, aliás, lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, Pedro escreve assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas libertinas, as suas práticas libertinas ou as suas libertinagens. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Sabe, irmãos, uma das heresias que se prega por aí é que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é uma heresia. Por que é uma heresia, irmãos? Vou mostrar na Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Ezequiel 33:11. Preste muita atenção, leia com atenção. E disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer no que, irmãos? Na morte do ímpio. Então, como é que Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno, se Ele não tem prazer na morte do ímpio? Olha aqui. Mas o prazer de Deus é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, e repete, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crer, não, irmãos, é da vontade de Deus que alguém pereça. Tem gente perecendo? Tem ou não tem? Tem gente perecendo? É da vontade de Deus? Não. Então nós vamos tomar muito cuidado com essas coisas, irmãos. As pessoas saem por aí falando que não, você pode ser o que você quiser. Deus já levou os pecados. Você pode levar a vida do jeito que você quiser. Não, meu irmão. Se for assim, a gente pode parar de pregar o evangelho. Para que pregar arrependimento, se a gente pode levar a vida do jeito que quiser? Isso é heresia. E tem gente que gosta desse tipo de mensagem, irmãos, porque eles amam o pecado. O cara vai lá, fala palavras bonitas e aplaude e passa a mão no seu pecadinho e tudo bem, não tem problema não. Você pode adulterar, você pode levar uma vida imoral, você pode fazer o que você quiser, está tudo certo, Jesus já te perdoou. Peraí, querido, e aí? Então, para que pregar o arrependimento? Para que vigiar? Se todo mundo está salvo, o diabo está perdendo tempo tentando as pessoas, não é verdade? Está fazendo papel de bobo. Sabe, queridos, são coisas que a gente precisa acordar. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas isso não quer dizer que o diabo não vai tentar, irmãos. Ele quer roubar a fé das pessoas, roubar a fé dos corações. E uma quarta estratégia, irmãos. Como pastor, eu tenho que falar sobre todos os assuntos possíveis. E eu vou falar sobre esse, retenção de recursos. É uma forma que o diabo usa para a igreja não avançar. Amém? Olha só. Lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, conta uma história interessante, irmãos. A história de Ananias e Safira. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Na igreja primitiva, irmãos, você lê Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam suas propriedades e colocavam o dinheiro no altar. Aos pés dos apóstolos. E aí eles venderam uma propriedade. Só que eles combinaram entre eles, em comum acordo, olha, vamos falar lá, a gente vendeu, vamos dar um exemplo aqui, a gente vendeu por 1 milhão, mas vamos falar que foi só por 500, ninguém vai saber mesmo. E aí diz a Bíblia, que eles retiveram parte do preço, amém? Como um acordo com a esposa, né? Ananias e Safira, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Queridos, pegaram metade, trouxeram. As pessoas vendiam, traziam tudo. Eles venderam, trouxeram metade. E aí Pedro então chamou Ananias e disse: Ananias, por quanto foi que vocês venderam? E ele sustentou, irmãos, a mentira. Aí, sabe que Pedro disse assim: por que Satanás, você deixou Satanás encher seu coração? Por quê? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo,
tentou enganar Pedro. Pedro falou: não é a mim que você está querendo enganar, você está querendo enganar o Espírito Santo. Por que você está fazendo isso? Você não foi obrigado a vender. Se você não tivesse vendido, a propriedade era sua. Mesmo tendo vendido, o dinheiro é seu, você não era obrigado a trazer nada. Por que você deixou Satanás entrar no seu coração e contou mentira para o Espírito Santo? Segue, filho. Último texto, isso. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu morto, porque Pedro disse: mentiu para o Espírito Santo. Está aqui esses homens aqui, esses moços aqui, ó, vão te levar para a sepultura. Dali a pouco, 3 horas depois, culto, a gente demora às vezes uns 10 minutos a mais, tem pessoa que fica olhando no relógio, mas lá 3 horas depois o culto continuava. Chega a Safira, chegou atrasada. Oi? Bem atrasada. Aí, irmãos, o Pedro pegou, viu a Safira entrando, falou: ô Safira, vem aqui. Safira, por quanto foi que vocês venderam a propriedade? E ela sustentou a mentira. Aí o Pedro falou assim: está vendo esses moços aqui, ó, eles levaram o teu marido para o cemitério, vão te levar também. Ela caiu morta. Meus amados, quem entrou no coração desse casal foi Satanás. Irmãos, toda vez que as pessoas tentam enganar Deus, tem relação com dinheiro. Lembra do Judas? E a Bíblia diz que quem entrou no coração de Judas foi o mesmo Satanás que entrou no coração de Ananias e Safira. Tudo tem relação com dinheiro. O que Pedro disse para o casal: vocês não são obrigados, mas não vem com mentira. Porque pode até não cair morto na hora, mas o salário do pecado é a morte, né, irmãos? Sim ou não? Satanás entrou no coração desse casal para que eles retivessem parte da oferta. Essa parte, irmãos, não era dízimo não, era 50%. Amém? Era metade. Certo? Por que, irmãos, o diabo fez isso? Pelas seguintes razões. Primeiro, porque assim ele teria legalidade para destruir, roubar as finanças do casal. Tem base bíblica isso? Tem. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. Olha o que diz o texto: roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Gente, não toque naquilo que é de Deus. Não vai te trazer benefício. Não vai te trazer nenhum benefício. É de Deus, entrega para Ele. Então, primeira razão, irmãos, porque Satanás entrou no coração deles para que eles retivessem, foi essa. Porque aí ele teria condições de roubar. Olha, irmãos, o que Deus falou no meu coração, ó. Isso aqui é muito forte. Quando o homem rouba a Deus, ele dá legalidade para o diabo roubá-lo também. Não é forte?
Quando o homem rouba a Deus, ele dá legalidade para o diabo roubar-lhe também. Pode até contar mentira no seu dízimo, entregar alguma coisa para fazer de conta, mas Deus sabe que é mentira. Amém? Deus sabe. Você está dando legalidade para o diabo te roubar. Amém? É o que Pedro disse para Ananias: se você não tivesse vendido, continuava seu. Vendendo também era seu. Mas por que você mentiu? Oi? O problema foi a mentira. E o diabo entrou. Aí, irmãos, segunda razão porque o diabo fez isso, é porque ele vai conseguir impedir o avanço da igreja, a expansão do reino de Deus. Porque toda vez, irmãos, que a gente não parte, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, dão licença de eu falar isso, mas tem gente, irmão, que se depender dele, a igreja não compra um prego, não paga nem conta de luz. Amém? Olha aqui. Satanás tenta impedir o tempo todo o avanço da igreja, a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque os dízimos pertencem ao Senhor. Levítico capítulo 27, versículo 30 diz: todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja de frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Minha mãe tinha uma frase muito verdadeira: quem não dá para Deus, dá para o diabo. E é verdade, irmãos. Tem gente, irmãos, que gastava dinheiro nas drogas, dava dinheiro tudo para a boca de fumo, não tem coragem de entregar o dízimo. Jesus libertou. Não é verdade? Tem gente que gastava com tratamento de saúde, Jesus curou, não tem coragem de entregar uma oferta, um dízimo na casa de Deus. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu estou muito bem, graças a Deus. Nunca dizimei, mas eu estou bem de situação, estou bem de vida. Não preciso disso. Irmãos, eu conheço milionários que não são dizimistas. Mas eu conheço filhos ou netos de ex-milionários que estão na miséria. Porque a bênção do dízimo garante a bênção de Deus sobre a nossa geração futura. A Bíblia diz, para encerrar, Provérbios capítulo 13, versículo 22: o homem de bem deixa a herança para os seus filhos, os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do ímpio, irmãos, daquele que não quer saber do que a Bíblia diz, pode até juntar, mas a riqueza do pecador vai ser depositada na conta do justo. Para quem você vai deixar a sua herança? Para os seus filhos, para os seus netos? Ou para um terceiro? Encerrando, batalhas espirituais, imoralidade, heresias, retenção de recursos, são estratégias. Irmãos, não é só isso não, tem outras coisas também, mas eu estou falando dessas 4 hoje, tá bom?
São estratégias usadas pelo inimigo. No entanto, o diabo, só terá êxito contra a sua vida quando você fraquejar como filho de Deus. O diabo nunca vai poder roubar. Ele veio roubar, matar e destruir, mas ele nunca vai poder roubar, nunca vai poder matar, nunca vai poder destruir aqueles que são fiéis a Deus. Esses terão vida, e terão vida em abundância. Digam graças a Deus. A palavra de Deus diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Esse é o último texto dessa noite. Olha o que diz o texto 4:7 de Tiago. Eu não passei para vocês, mas vocês são rápidos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aqui não, devorador. Aqui não. Fique em pé na presença de Deus para a gente orar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O diabo foge, mas ele não foge porque ele tem medo de você. Ele foge porque ele tem medo daquele que mora dentro de você. O diabo foge porque ele é trevas, mas ele não tem medo de você. Ele tem medo da luz que habita em você, e a luz dissipa as trevas. Então fecha seus olhos, leva o seu pensamento a Deus. Fala com Deus, fala: Senhor, no que depender de mim. Vai falando com Ele. Não vai haver retardamento na obra de Deus. O que depender de mim, Senhor, eu não vou desanimar nas orações, nas batalhas espirituais. No que depender de mim, não vai haver imoralidade, porque eu vou primar por minha vida consagrada. No que depender de mim, Senhor, eu não vou dar ouvido para fábulas, para heresias. No que depender de mim, Senhor, não haverá retenção de recursos. Eu não vou reter nada que pertence ao Senhor. Fecha seus olhos. O Espírito Santo falou com você? Então põe a mão sobre o seu coração. Começa a orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, poderoso de Jacó, soberano das nossas vidas, te amamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores, obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua presença, por esse momento especial. Oh Jesus querido, livra-nos, ó Deus, de retardarmos o avanço da igreja. Livra-nos, ó Deus, de desanimarmos em oração. Livra-nos da imoralidade. Livra-nos de darmos ouvidos a heresias. Livra-nos, ó Deus, da retenção de recursos. Me ensina a ser liberal, no nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus eterno, abençoa esta igreja, este povo. Seja uma igreja que triunfa, Pai. Seja uma igreja que cresce, Deus. Seja uma igreja que avance, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesse instante, irmãos, estenda as mãos em direção da sua casa. Vou chamar a pastora Jéssica para fazer essa oração por sua família agora. Pai querido, nós oramos agora, Senhor, pela
família de cada um dos teus filhos. Pai, nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós temos, ó Pai, de mais importante nesta terra é a nossa família. E em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos diante de Ti agora a nossa casa. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção, que o Senhor alcance, ó Pai, os nossos lares, que os Teus anjos acampem-se ao redor da nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que nesta semana, Pai, a Tua paz, ó Deus, a Tua presença, a saúde, Deus, tudo aquilo que nós precisamos esteja sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Eu e minha família, amém. Glória a Deus, aplaude o nome de Jesus.